As palavras não são apenas sons. Elas são vibrações de poder que moldam o destino de quem as pronuncia. Florence Scovel Shinn. Tudo o que você fala sobre o dinheiro está sendo ouvido. Não apenas pelas pessoas ao seu redor, mas pelo campo invisível que te cerca, e que responde a cada palavra, como se o universo fosse um espelho sonoro. O dinheiro tem ouvidos. Ele capta frequências, interpreta emoções, reconhece o tom da sua fala. E o que você diz sobre ele decide se ele se aproxima ou se desaparece. As pessoas passam a vida lutando por prosperidade sem perceber que ela começa na voz. A fala é o primeiro instrumento de criação, e o dinheiro é uma das energias mais sensíveis a esse poder. Não é o esforço que cria o fluxo, é a vibração. E a vibração nasce da palavra. Quando você fala de forma positiva, você envia uma mensagem de segurança ao universo. Mas quando reclama, ironiza, ou repete frases como "tá difícil", "o dinheiro nunca dá", "a vida é cara", está declarando decretos de limitação. E o universo, obediente, responde: entendido. Ele nunca discute. Ele apenas entrega o que você afirma. O dinheiro não entende ironia, sarcasmo ou desespero. Ele entende vibração. E a vibração da sua voz carrega exatamente aquilo em que você acredita. Por isso, a verdadeira reprogramação financeira não começa no banco, mas na boca. Porque o verbo é semente, e o dinheiro cresce, ou morre, conforme o solo vibracional em que é plantado. Toda vez que você diz "eu não posso", "não tenho", "nunca sobra", você está reafirmando um código energético que se torna lei dentro do seu subconsciente. E o subconsciente é o jardineiro da sua realidade. Ele não questiona o que você diz, ele apenas obedece. Por isso, Florence dizia que a palavra é uma varinha mágica invisível, capaz de transformar completamente o mundo exterior quando usada com fé. Mas é aí que muitos erram, falam positivo da boca para fora e negativo no coração. E o universo responde ao coração. Não adianta dizer "sou próspero" com a boca e vibrar "estou com medo" por dentro. O dinheiro sente o medo. Ele sente a hesitação. E quando sente dúvida, ele se retrai. Não por punição, mas porque o medo cria resistência. O dinheiro é uma energia delicada, leve, refinada. Ele precisa de um ambiente de confiança para permanecer. Não há como atrair abundância com um vocabulário de escassez. Cada frase que você diz sobre ele é uma chave, ou abre a porta do fluxo, ou tranca. Pense por um instante em quantas vezes você já amaldiçoou o dinheiro sem perceber. Quando diz "esse dinheiro some", você cria uma ordem. Quando diz "tudo é caro", você define uma realidade. E quando repete "não tenho sorte com dinheiro", você ensina ao universo que não tem permissão para prosperar. Mas a boa notícia é que o verbo também liberta. Da mesma forma que ele prende, ele pode abrir. A mesma voz que criou escassez pode criar abundância, se for usada com consciência. É a cura vibracional pela fala. É o poder de substituir o desespero pela fé. Porque quando você fala com confiança, o universo se reorganiza ao seu redor para sustentar o som da sua certeza. O dinheiro ouve não apenas o que você diz, mas o que você sente enquanto fala. Por isso, é preciso devolver emoção às palavras. Não basta afirmar, é preciso sentir o que se afirma. A emoção é o combustível que transforma o verbo em realidade. Falar sem sentir é como acender uma vela sem fogo. Mas quando há fé, a palavra se torna luz. Comece a prestar atenção na maneira como você fala do dinheiro. Não apenas nas grandes frases, mas nos pequenos comentários do dia a dia. Eles revelam sua vibração real. Observe-se quando vai pagar algo. Você diz "meu dinheiro vai embora" ou "eu abençoo esse pagamento". Um simples "ai, que caro" pode cortar um fluxo inteiro de prosperidade. Mas um "eu posso pagar", e mais virá abre portas invisíveis. Florence ensinava que o dinheiro não é mal nem bem, ele é neutro. Ele apenas reflete a consciência que o recebe. E o que molda essa consciência é a palavra. Ela é o código da criação, o som da fé, o instrumento da prosperidade. Por isso, a mudança começa no silêncio interior antes da fala. É ali que você decide qual mensagem o universo vai escutar de você. Aqueles que falam com leveza vivem com leveza. Os que falam com medo vivem em tensão. E o dinheiro não entra onde há tensão. Ele precisa de espaço, de fluidez, de som harmonioso. Ele é atraído por gratidão, por apreço, por confiança. E o verbo é o canal por onde tudo isso se expressa. Comece a perceber a diferença entre falar "preciso de dinheiro" e dizer "eu permito que o dinheiro flua até mim". O primeiro vem do desespero, o segundo vem da fé. Um comunica a falta, o outro comunica a permissão.
O dinheiro entende permissão, não mendicância. Ele chega quando sente que é bem-vindo. O dinheiro tem ouvidos, e eles estão afinados com a tua frequência. Quando você fala com fé, o universo traduz. Quando fala com medo, o universo também traduz. O som que você emite é a sua assinatura energética. E ela decide se o fluxo te reconhece como abundância ou como carência. Por isso, fale riqueza, mesmo antes de vê-la. A mente que fala o que deseja viver cria o espaço para que isso aconteça. E o universo sempre responde àqueles que falam com fé verdadeira. Se você está ouvindo isso, é porque a vida está te chamando para mudar o som da tua prosperidade. Permita-se reprogramar o que diz, e o que você vive começará a mudar. Ouça até o fim. Cada palavra foi criada para curar a tua vibração financeira. O dinheiro não desaparece, ele apenas se afasta do som que o repele. A vibração da escassez é criada toda vez que você fala do dinheiro com desdém, medo ou irritação. Frases como o dinheiro é sujo, rico não presta, nunca sobra nada são sementes que você mesmo planta no seu jardim vibracional. E depois se pergunta por que as flores da prosperidade não crescem. As palavras negativas têm uma força destrutiva silenciosa. Elas moldam o ambiente interno de quem as pronuncia. E quando a mente começa a acreditar que o dinheiro é uma força perigosa, ela faz o impossível para mantê-lo longe. Porque a mente é feita para proteger, não para prosperar. Ela se adapta à vibração dominante, e se a vibração dominante for medo, ela cria distância. É por isso que muitas pessoas, mesmo trabalhando duro, nunca se sentem seguras financeiramente. Porque suas palavras contradizem seus esforços. Elas falam com escassez, pensam com limitação e esperam abundância. Mas o universo não entende confusão. Ele entende coerência. E a coerência entre o que você fala e o que você sente é o que decide a frequência que você vibra. Quando você repete inconscientemente que não tem dinheiro, o campo ao redor de você começa a se reorganizar para manter essa verdade ativa. O subconsciente é o servo mais fiel da sua voz. Ele não julga, ele obedece. Se você disser estou falido, ele vai se comportar como se fosse verdade. Se disser sou abençoado financeiramente, ele vai buscar caminhos para confirmar isso. É assim que a realidade se forma, pela repetição emocional do verbo. A fala é uma corrente elétrica que alimenta o seu campo energético. Ela pode acender as luzes da abundância ou queimar o circuito da prosperidade. E a diferença está no tipo de emoção que acompanha cada frase. Quem fala com raiva, ativa a frequência da resistência. Quem fala com culpa, ativa a frequência da punição. Mas quem fala com fé, ativa o poder da criação. A escassez, em sua origem, é uma vibração de desconexão. É quando o ser humano esquece que o suprimento vem do invisível. E passa a acreditar que o dinheiro é a fonte, quando na verdade ele é apenas o reflexo. O dinheiro é o espelho da consciência. Ele mostra, com precisão matemática, o que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é indigno, o reflexo será falta. Se acredita que é abençoado, o reflexo será fluxo. Mas a maioria aprendeu a falar da vida financeira com desespero. A cultura da queixa virou hábito. Reclamar virou um código social. Dizer que está difícil, que tudo está caro, que nada dá certo, soa normal. Mas normal não é o mesmo que natural. O natural é a abundância. O normal é o condicionamento. E toda vez que você repete o vocabulário da massa, reforça o campo vibracional coletivo da escassez. O primeiro passo para quebrar isso é observar-se em silêncio. Ouvir o que você tem dito sobre dinheiro sem perceber. Porque a palavra dita é apenas o eco da palavra pensada. A transformação não começa apenas quando você fala diferente, mas quando começa a pensar com amor sobre o dinheiro. O dinheiro é uma energia neutra. Ele não é o problema, é o mensageiro. E a mensagem que ele traz depende daquilo que você vibra. Florence dizia que as palavras certas, ditas no espírito certo, são invencíveis. O verbo da fé é inquebrável, porque vibra na frequência da verdade divina. Mas o verbo do medo é autodestrutivo, porque vibra na ilusão da separação. E é essa ilusão que mantém tantas pessoas presas num ciclo de esforço e frustração. Trabalham muito, mas falam errado. E o dinheiro não pode permanecer onde a vibração o rejeita. Há quem diga que o dinheiro vai para onde está o trabalho. Mas ele vai mesmo para onde há vibração de merecimento. Você pode trabalhar o dia inteiro e, ainda assim, não permitir o fluxo, se as palavras que saem da sua boca forem de limitação. O verbo é a chave que abre ou fecha as portas da prosperidade. E o dinheiro, como uma onda,
responde instantaneamente à energia que o comanda. Cada vez que você diz nunca dá certo, o universo responde, entendido, nunca dará. Quando diz tudo está fluindo, o universo responde, entendido, tudo fluirá. Não há ironia no plano espiritual. Há apenas resposta vibracional. A palavra é decreto, e cada decreto cria um novo caminho no campo energético. A vida financeira de uma pessoa é como um espelho de suas falas mais repetidas. O que você diz todos os dias torna-se a sua identidade vibracional. E essa identidade é o sinal que o universo usa para saber o que enviar de volta. Quem fala prosperidade, atrai prosperidade. Quem fala limitação, repete limitação. Porque a palavra é uma semente eterna. Quando a mente percebe isso, nasce uma nova responsabilidade. Você entende que não pode mais brincar com o verbo. Que cada frase, cada desabafo, cada palavra solta está moldando o campo do amanhã. E que a liberdade financeira começa no instante em que você decide nunca mais amaldiçoar o dinheiro, nem por brincadeira, nem por hábito. A energia da abundância só permanece onde há respeito. E o respeito começa na linguagem. A fala é o templo do poder. E o dinheiro é um dos fiéis que habita esse templo. Se as orações forem de medo, ele se afasta. Mas se forem de fé, ele permanece. E quando permanece, multiplica. Quando a fala começa a mudar, tudo muda. No início, o mundo externo ainda parece o mesmo. As contas continuam ali, os boletos chegam, e o medo ainda tenta sussurrar. Mas, invisivelmente, o campo começa a se reorganizar. Cada nova palavra dita com fé é como uma semente de luz plantada no solo do inconsciente. E esse solo, uma vez desperto, começa a dar sinais de vida. As pessoas esperam que o milagre da prosperidade venha de fora. Um aumento, uma venda, um contrato, uma sorte repentina. Mas o milagre sempre começa dentro. Quando o verbo se transforma, o mundo precisa se ajustar para refletir essa nova vibração. É como mudar a estação de uma rádio. O som externo ainda pode parecer confuso no início, mas o sinal já está sendo ajustado. E quando finalmente sintoniza, o que se ouve é a harmonia. A primeira mudança não acontece no dinheiro, mas na emoção. A mente que falava com desespero começa a falar com calma. A que lamentava começa a agradecer. E essa transição, aparentemente sutil, é o ponto exato onde a escassez começa a se dissolver. Porque o universo não responde a palavras decoradas, responde ao estado interior que a sustenta. E o novo estado está sendo formado. Você percebe isso quando começa a sentir leveza ao falar sobre dinheiro. Quando paga algo e não sente culpa. Quando fala sobre prosperidade e sente verdade. Quando deixa de duvidar das suas próprias afirmações. Esse é o sinal de que o campo mudou. O dinheiro está começando a te ouvir, e dessa vez, ele entende amor, não medo. A vibração da confiança é irresistível. Ela cria um campo magnético em torno de quem a emite. Pessoas, oportunidades e ideias começam a se aproximar como se fossem atraídas por uma força invisível. E essa força é o verbo em ação. O som da tua fé está vibrando no ar, chamando tudo que combina com a tua nova frequência. A prosperidade não é conquistada, é permitida. E a permissão é dada pelo tom da tua voz. Você pode notar que certas situações começam a se resolver sozinhas. Uma dívida é renegociada, uma venda antiga se concretiza, um cliente retorna, um convite inesperado surge. Nada disso é acaso. São respostas vibracionais. O universo reorganiza as peças externas assim que a frequência interna se estabiliza. E essa estabilidade começa com palavras ditas em paz. Muitos perguntam, mas eu preciso repetir todos os dias. A verdade é que você só precisa falar até acreditar. Depois disso, o verbo se torna estado. A palavra vira presença. E quando a fé se torna natural, o campo se sustenta sozinho. Não é o número de vezes que cria o milagre, é a pureza da crença. Uma única frase sentida profundamente tem mais poder do que 1000 ditas por hábito. O dinheiro não chega porque você repete. Ele chega porque você vibra. E o verbo é o meio de ensinar o corpo a vibrar. Cada frase dita com emoção é um ensaio da abundância. E quanto mais você pratica, mais real ela se torna. Você começa a se mover, pensar e agir como quem já vive em fluxo. E o universo, obediente à coerência, manifesta o reflexo disso. O dinheiro adora clareza. Ele se aproxima de quem fala de forma simples, decidida, confiante. Não há vibração mais repelente que a indecisão. O será que vem? Acho que não vai dar. Quem sabe um dia. Essas frases são portais abertos para a dúvida.
E a dúvida é o oposto da abundância. Mas quando você fala com firmeza, dizendo o suprimento já está vindo, o fluxo está aberto, o universo é generoso comigo, o campo se alinha instantaneamente. Essas frases não são sonhos, são códigos vibracionais. Florence costumava dizer que a fé é a fala da alma. Quando você fala com fé, não precisa de garantias externas. O som da sua certeza já cria as garantias. E é por isso que a prosperidade flui para quem fala como se já tivesse recebido. A voz que agradece antes de ver é a mais poderosa de todas. Porque ela demonstra confiança no invisível, e o invisível responde com abundância visível. Há uma harmonia silenciosa que começa a se formar quando o verbo se purifica. A vida ganha ritmo, os atrasos parecem se dissolver, os caminhos se desobstruem. É como se o dinheiro começasse a reconhecer o som da tua voz e dissesse: agora sim, ela está pronta. O fluxo começa a obedecer. Não porque o universo muda, mas porque você mudou o modo de chamá-lo. A prosperidade é um diálogo. E quem aprende a falar a língua da abundância nunca mais volta ao dialeto da falta. Cada palavra dita com fé é uma aliança com o suprimento divino. E essa aliança é eterna. A partir do momento em que a consciência desperta, o dinheiro deixa de ser um mistério e passa a ser uma resposta. E o universo passa a ouvir cada frase como uma instrução amorosa para criar mais. A prosperidade não nasce de uma frase. Ela nasce do estado interior que essa frase desperta. O verbo é apenas o início, a faísca que acende o fogo da confiança. Mas quando a fala se torna um hábito, o fogo não se apaga mais. O dinheiro começa a fluir com a mesma naturalidade do ar, porque o medo já não dita mais o tom da voz. A mente que aprende a falar prosperidade muda silenciosamente o rumo da própria história. Ela não corre atrás do dinheiro, ela o chama, com serenidade. As palavras se tornam simples, mas carregadas de poder. Não há mais exagero, nem urgência, nem tensão. Há apenas a certeza de que o fluxo está em movimento constante. E o universo reconhece essa certeza como uma frequência estável. A vibração da estabilidade é uma das mais poderosas que existem. Porque ela diz ao universo: eu confio. E a confiança é o código da continuidade. O dinheiro ama o ambiente onde há paz. Ele floresce na mente que já não fala da vida como uma luta. Ele responde à leveza de quem acredita que está sendo sustentado por algo maior do que números. Você percebe essa mudança nas pequenas coisas. Aquele pagamento que atrasava começa a chegar pontualmente. As vendas se tornam mais consistentes. O fluxo, que antes era irregular, se equilibra. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o som da tua vibração mudou. A fala passou de resistência para gratidão, de escassez para abundância. E a vida precisa espelhar essa nova harmonia. Há quem ache que prosperidade é um destino, mas é um comportamento. É a forma como você se relaciona com o dinheiro todos os dias. A forma como trata, como fala dele, como envia e como recebe. A fala consciente cria uma atmosfera de respeito vibracional. E onde há respeito, o fluxo se mantém. Quem fala com desprezo ou medo corta o próprio canal de abundância. Mas quem fala com amor, reforça o caminho por onde o dinheiro retorna. Florence dizia que a abundância é uma consciência, não uma circunstância. E é exatamente isso. A fala próspera é um reflexo dessa consciência. Não é um truque mental, é uma comunhão vibracional com o divino. Quando você fala prosperidade, está dizendo ao universo: eu me lembro de quem eu sou. E o universo responde: então receba o que é seu por direito. A cada palavra positiva, o corpo aprende uma nova sensação. A fala é o treinamento do campo. Ela ensina a mente a vibrar de forma diferente, até que o novo padrão se torne natural. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser uma preocupação e se torna um companheiro. Ele vem e vai, mas você já não se abala, porque entende o ritmo. O ar que sai é o mesmo que volta. Assim é o dinheiro quando a mente está em equilíbrio. A prosperidade verdadeira é silenciosa. Ela não precisa de ostentação, nem de medo. É um estado de tranquilidade em que você sabe que sempre haverá mais. Esse saber é o que sustenta o fluxo. E esse saber nasce da fala que não duvida, que não recua, que não se contradiz. A fala alinhada à fé é o alicerce da abundância contínua. O dinheiro começa a obedecer a quem fala com consciência. Ele reconhece o som da certeza, a vibração da gratidão, o tom da leveza. Ele se sente em casa na presença da fé. E é por isso que, quanto mais em paz você fala sobre ele, mais ele se aproxima. O dinheiro é sensível à harmonia. Ele não fica onde há ruído interno.
Mas onde há clareza, ele se instala, se multiplica e flui sem interrupção. Você percebe que algo mudou quando o vocabulário antigo perde o sentido. Palavras como crise, falta e difícil começam a soar estranhas. É como se não pertencessem mais ao seu campo. A energia do medo se dissipa e, em seu lugar, nasce uma confiança tranquila. Você fala menos, mas cada palavra carrega mais poder. E esse poder não vem do esforço, vem da fé consolidada. A fala é um hábito, e todo hábito cria identidade. Quando você fala prosperidade todos os dias, começa a se ver como alguém próspero. E quando se vê assim, age assim. O verbo forma a visão, e a visão molda a realidade. O dinheiro responde à imagem que você sustenta de si mesmo. Se você fala como quem merece, o universo concorda. Se fala como quem duvida, o universo hesita. Não há vibração mais forte que a coerência entre palavra e emoção. Quando você fala e sente o que fala, cria uma frequência pura. E essa pureza é magnética. Ela não precisa de força, apenas de constância. A prosperidade é como o som de uma nota musical. Quando mantida na frequência certa, ecoa sem fim. Mas quando desafina, o fluxo se interrompe. Por isso, a disciplina da fala é a base da liberdade financeira. Quando a boca aprende a não amaldiçoar o dinheiro, a vida aprende a multiplicá-lo. O verbo consciente é o verdadeiro investimento espiritual. Você não precisa lutar por prosperidade, precisa se alinhar a ela. E o alinhamento começa quando você fala como quem já vive o que deseja. O verbo do presente é a ponte para o futuro. E quem fala do futuro como se já fosse real, o traz para o agora. Quando a fala se estabiliza, o dinheiro obedece. Não há mais tensão, nem busca desesperada, nem necessidade de provar nada. O campo vibracional se torna tão coerente que o universo passa a operar em perfeita sincronia com o som da sua voz. O dinheiro não é mais algo distante, ele é um reflexo constante, uma resposta imediata ao estado interior que você sustenta. É aqui que a verdadeira prosperidade começa. Quando a mente aprende a falar em tom de certeza, o dinheiro reconhece o comando. Ele entende que está diante de alguém que não pede, declara. Alguém que não teme, confia. A energia da fala se transforma em uma ordem silenciosa, e o universo, que sempre ouve, cumpre. As pessoas que alcançam esse estado não vivem em ansiedade financeira. Elas vivem em um tipo de serenidade que magnetiza tudo o que precisam. Não porque desistiram de agir, mas porque agem em harmonia com a vibração certa. Elas sabem que o dinheiro é como uma maré. Ele vem, vai, e sempre volta. E quem vive nesse ritmo não se preocupa com o movimento das ondas, confia no oceano. Quando a fala é pura, a energia é limpa. E quando a energia é limpa, o dinheiro se aproxima com facilidade. Ele se move para onde há paz. E a paz nasce da confiança profunda de que você é suprido por algo que está além do mundo físico. Essa confiança é o verdadeiro ouro invisível, o campo magnético da abundância. Você começa a notar que o dinheiro te encontra de maneiras inesperadas. Um cliente antigo retorna, uma nova oportunidade surge, uma ideia se manifesta, algo simples se multiplica. Não é coincidência. É sintonia. O universo encontrou um canal limpo, e esse canal é você. A sua fala se tornou tão coerente que o fluxo já não encontra resistência. Ele apenas segue, natural, como a água correndo em direção ao mar. Florence costumava dizer que toda palavra é uma semente que germina no invisível antes de florescer no visível. E é exatamente isso que acontece quando o verbo se alinha com a fé. Cada declaração, cada bênção, cada frase de gratidão é uma semente plantada em solo fértil. E quanto mais você fala com fé, mais esse jardim floresce. A prosperidade é o perfume que exala de um campo onde as palavras certas foram plantadas. Nesse ponto, o dinheiro se torna um reflexo automático do teu estado interior. Você fala prosperidade e ela vem. Você pensa em expansão e o universo responde. Você sente gratidão e novas portas se abrem. A mente próspera não precisa mais forçar, ela permite. E essa permissão cria um campo magnético constante, que atrai o dinheiro não por necessidade, mas por sintonia. Tudo começa a fluir com naturalidade. O dinheiro não é mais um problema, é um parceiro. A vida se torna mais leve, as decisões financeiras mais intuitivas. Você sente o momento certo de agir, de investir, de esperar. E essa intuição é a voz do campo. O mesmo campo que, antes, refletia medo, agora reflete sabedoria. A prosperidade deixa de ser uma meta e se torna um estado de presença. Quando a fala vibra nessa frequência, até o silêncio se torna próspero. Porque o silêncio,
quando vem da confiança, também fala. Ele comunica ao universo: eu sei que tudo está bem. E o universo entende. A vibração da confiança é a linguagem mais pura que existe. Ela diz mais que 1000 palavras e manifesta mais do que qualquer esforço. A prosperidade contínua nasce da mente que aprendeu a abençoar. Abençoar é reconhecer a presença do divino em todas as coisas, inclusive no dinheiro. É olhar para uma nota, uma fatura, um pagamento, e ver energia em movimento, não números frios. É perceber que cada transação é um diálogo com o universo. E esse diálogo, quando feito com amor, se torna um cântico de prosperidade. Quem fala com fé nunca está sozinho. Há uma força invisível que sustenta suas palavras, que responde à sua voz. E quando essa voz se eleva em gratidão, o universo inteiro se curva para servi-la. Porque a fé não manda, mas atrai. Ela não exige, mas irradia. E tudo o que é irradiado com amor volta multiplicado. Você entende, então, que o dinheiro não é o objetivo, é o espelho. O verdadeiro propósito é viver na vibração que o atrai. Quando você fala prosperidade, está dizendo ao universo: eu me lembro da fonte da qual vim. E a fonte é a abundância. Você nunca precisou lutar pelo que já era seu, só precisava lembrar-se de como chamá-lo. E o nome dessa lembrança é fé falada, fé viva, fé em som. O verbo consciente cria uma atmosfera sagrada em torno da vida. Nada é pequeno demais para ser abençoado. O café da manhã, o trabalho, o trânsito, o descanso, tudo se torna parte do fluxo. Porque a mente que fala com gratidão transforma qualquer rotina em canal de prosperidade. O dinheiro, nesse estágio, se torna apenas uma consequência da harmonia interior. E essa harmonia é mantida pela coerência entre o que se fala e o que se sente. Falar prosperidade já não é mais um exercício, é uma respiração natural. A mente aprendeu o idioma da abundância e não sabe mais falar em escassez. A voz que um dia reclamou agora abençoa. A boca que dizia não tenho agora diz tudo flui. E essa mudança é irreversível. Porque quando o dinheiro aprende a confiar em você, ele não vai embora. Ele permanece, cresce e te reconhece como lar. A verdadeira prosperidade não está enquanto você tem, mas enquanto você confia. O dinheiro é apenas o reflexo do estado interior. Quando há paz, ele flui. Quando há medo, ele se esconde. Mas quando há fé, ele permanece. E quando a fé é falada, o universo inteiro se reorganiza para confirmar cada palavra. Florence dizia que o homem pode mudar a própria sorte pela palavra falada. E esse é o segredo mais simples e mais ignorado da vida. As pessoas buscam fórmulas, estratégias, métodos, mas o poder já está em suas bocas. Tudo o que é necessário é consciência. Consciência do verbo que cria, abençoa e multiplica. A palavra é a manifestação visível da fé invisível. É o som da energia criadora se movendo no tempo e no espaço. E quando essa energia é direcionada com amor e certeza, o impossível se curva. Não há crise que resista a uma mente que fala com fé. Porque a fé, quando falada, ordena. E tudo no universo foi feito para obedecer a essa ordem. O dinheiro, assim como tudo que existe, é sensível à vibração da certeza. Ele não responde à luta, responde à confiança. Ele não vem por força, vem por sintonia. E essa sintonia é construída pela palavra. Quando você fala com segurança, o universo entende que já é. E o que já é não precisa ser buscado, apenas reconhecido. A mente que desperta para esse poder começa a enxergar o mundo de outra forma. Nada é por acaso. Cada experiência financeira, cada dificuldade, cada oportunidade tem um propósito vibracional: ensinar o poder da fala. Tudo o que você viveu foi um treinamento para aprender a dizer as palavras certas. A escassez não veio para te punir, veio para te lembrar do som da tua criação. E agora que você se lembrou, ela não tem mais função. A abundância é o estado natural da alma. Ela não precisa ser conquistada, apenas permitida. E a permissão acontece quando a voz se alinha ao amor. O dinheiro, a saúde, os relacionamentos, tudo começa a responder à mesma frequência. É o retorno à harmonia original. A vida deixa de ser uma luta e se torna um fluxo. E o verbo é o timoneiro desse rio invisível que conduz você para a prosperidade. Quando a palavra é pura, o mundo obedece. A vida começa a girar em torno da vibração da gratidão. Você passa a enxergar o divino em tudo. O trabalho deixa de ser peso e se torna expressão. O dinheiro deixa de ser preocupação e se torna celebração. Cada ato, cada fala, cada respiração é um lembrete de que o universo é abundante e você é parte dele.
O dinheiro é apenas um dos muitos rostos de Deus. E quem o rejeita, rejeita a própria manifestação do divino na matéria. A prosperidade é espiritual porque é harmonia. E o verbo é espiritual porque é criação. Quando os dois se encontram, o céu e a terra se unem dentro de você. E essa união cria uma força que nenhum obstáculo pode deter. Falar prosperidade é honrar a fonte que te criou. É reconhecer que você foi feito à imagem da abundância. Não há nada de nobre na limitação, nem de espiritual na escassez. O espírito é expansão, movimento, multiplicação. E o dinheiro é apenas o reflexo material desse princípio. Quando você fala em alinhamento com a verdade divina, o dinheiro não tem escolha senão obedecer. As palavras são portais. Cada frase dita com fé abre um novo caminho. Cada bênção pronunciada remove um obstáculo. Cada agradecimento cria uma ponte entre o invisível e o visível. É por isso que o silêncio da fé vale mais que 1000 reclamações. O silêncio confiante é o verbo antes do som, a vibração pura da certeza. E o universo entende essa vibração mesmo antes que você fale. A prosperidade se torna um estado permanente quando a fala é coerente. Quando você não muda o tom da voz conforme o saldo do banco. Quando sua fé é maior que qualquer número. Quando a sua palavra é firme mesmo quando o vento sopra ao contrário. Esse é o ponto em que o dinheiro passa a te servir. Porque você deixou de ser servo da matéria e se tornou mestre da vibração. O poder da fala é o poder da criação consciente. Cada palavra dita com fé é um decreto de luz. E esses decretos se acumulam, formando um campo energético que te sustenta mesmo nos momentos de dúvida. Você se torna uma fonte vibracional autossuficiente. O dinheiro flui até você não porque precisa, mas porque reconhece a tua frequência. Você fala e o universo responde. Você sente e o universo confirma. Você confia, e tudo se manifesta. A mente que aprendeu a falar prosperidade nunca mais volta à vibração da falta. Ela pode até enfrentar desafios, mas não se desequilibra. Porque a fé falada é um escudo. E esse escudo protege, guia e atrai. Nada mais é capaz de interromper o fluxo de quem entendeu que a palavra é lei. A abundância é o eco da tua voz em harmonia com o divino. E o dinheiro, quando abençoado, se torna instrumento dessa harmonia. Você fala, abençoa, recebe e devolve. O ciclo se completa. Não há mais resistência. A prosperidade flui livremente, porque agora o universo reconhece o som da tua alma. O dinheiro está te ouvindo. Sempre esteve. Ele ouviu teus medos, tuas dúvidas, tuas queixas. Mas agora ele ouve tua fé. E essa é a diferença entre quem luta e quem flui. Quem fala medo atrai escassez. Quem fala fé atrai abundância. Quem fala amor cria prosperidade. E quando a voz da fé se torna o som dominante dentro de você, o mundo inteiro muda de tom. A vida se harmoniza, o fluxo se abre, e o impossível se torna natural. Porque o universo, no fundo, sempre foi apenas um espelho das palavras que você escolheu pronunciar.